quando que é hora de comprar briga e quando que é mais sensato passar longe delas. Dá para abraçar todas as bandeiras que parecem justas, que aparecem pra gente. A gente escolhe as nossas brigas e causas ou é escolhido por elas? Milita tudo aí na hashtag Papo de Segunda GNT. Quantas e quais são as brigas que você compra? Portanto, publicamente, quando em casa. Fala um pouco disso. Eu não quero comprar briga, Ah, né? Não quero brigar. Na verdade, o que eu gostaria seria poder abrir conversas. E o que eu compro, os espaços onde eu tento, né, me mostrar e conversar, todos estão relacionados, na verdade. Eu não milito por tudo, né? Pelos cachorrinhos, demarcação de terra indígena, alimentação, agricultura, sociedade, miséria, pobreza, racismo, é tudo junto. Está tudo junto quando você começa a entender a forma como o ser humano se relaciona com a terra e, historicamente, como a gente se relacionou com a terra e a plantação de comida e quem detém a terra hoje em dia e o que a gente está comendo. O traço, a linha é só uma, né? Então, militar, não sei se essa é a palavra, mas me envolver nessas causas, para mim, é meio que obrigatório, é uma obrigação, né? mas você bota numa balança a consequência de alguma forma? Que pode ter uma hora que fala Olha, assim... se eu botasse, não faria. Mas... Quanto de contrato que não perde, né? Uma porrada. Eu sei. Não, muito. E também, e outras coisas, ameaças e ameaças muitas, né, dessas de rede social, desses... João, 134.339, arroba, sabe? Vou te matar, você e a sua família. Aí que aconteceu um negócio. Eu não era naturalizada brasileira. Eu era residente. Eu moro no Brasil desde 2001. Mas eu sempre fui residente. E numa hora eu entendi que eu não podia só ser residente, que eu precisava ser naturalizada brasileira, que eu tinha que votar. Então, o que aconteceu é nesse tempo que eu estava me naturalizando? A pessoa que tem que dar a última assinatura quando um estrangeiro se naturaliza é o... Não. É o senhor presidente. O presidente que assina? A última assinatura é... Pra uma pessoa se naturalizar? É. Que coisa esquisita. Não necessariamente... Não é que ele vai um por um, mas tem o visto do visto do gabinete. Então, eu fiquei com muito medo de que se eu falava, não ia me dar o coisa. Ah, sei. Então, eu fiquei muito quieta. Aí, quando abriu a gaiola, eu saí gritando que nem uma galinha louca, assim, por tudo que canto. Que calças que tem agora que eu posso falar? Que ninguém vai me mandar embora dessa... Entendeu? E aí eu saí que nem louca. Então, tô desde janeiro, assim, pá. Aí, provavelmente, agora eu vou ficar mais quietinha. É que eu tava sabe o touro da corrida? Aí, na corrida de touros, não. É corrida de touros, né? Tourada. Tourada. Que tá assim, aí abre a porta e... foi isso que deu comigo, a naturalização. Cidola, o ativismo incomoda tanto por quê? Por que as pessoas ficam tão... Acho que porque as pessoas, elas se acostumam com como a vida é e questionam um pouco a realidade na qual elas vivem. De alguma maneira, até dentro do desconforto de uma sociedade, as pessoas vão se alojando ali, se acostumando com aquilo, e isso vai criando uma certa situação confortável, vamos dizer assim. O que os ativistas fazem é lembrar que as coisas não precisam ser desse jeito, que elas podem ser diferentes, sabe? Na minha visão, são pessoas que encontram caminhos, constroem projetos, sugerem esses projetos, mas uma sociedade, ela não é constituída só de sonhos, né, mano? Então, esses projetos, eles também entram em choque com projetos que estão em curso e que várias vezes representam várias camadas de opressão dentro da sociedade que a gente vive. E esses projetos respondem às ações dos ativistas e por isso os ativistas são tão perseguidos, porque eles sugerem que essa mudança precisa acontecer, que essa mudança precisa acontecer com urgência. Então, são pessoas que tiram a sociedade desse estado de letargia, vamos dizer assim. E por isso acabam se transformando em alvo, sobretudo
numa realidade como a nossa, um país que tem uma história muito bonita, muito complexa e também muito violenta, sabe? Todas essas camadas que constituem a sociedade brasileira vira esse... Cara, o Sérgio Vaz, escritor de São Paulo, uma vez ele deu uma definição muito bonita de poesia, eu acho que ela serve muito para várias situações do Brasil. Às vezes parece que tem um rolo de arame farpado embrulhado com papel celofane, sabe? Que você tem uma coisa brilhante, encantadora, mas quando você abre aquilo ali, ele espeta, sabe? E as pessoas que querem alertar para os perigos desse embrulho, elas acabam passando a viver com um alvo nas costas várias vezes. Isso não só no tempo das redes sociais, né? Desde antes. A gente tem, na história recente, Marielle Franco, mas a gente também poderia falar do Chico Mendes, a gente poderia citar N exemplos de pessoas que lutaram para encontrar uma solução melhor, para que colocasse o Brasil num caminho humanístico, né? Eu tava... Aí vou fazer uma propaganda do seu próximo livro também, Chico. Por favor. Pô, tem um... Fica à vontade. Tem uma coisa que eu te mandei uma mensagem quando eu li no seu texto, que é uma síntese a qual eu também estava chegando recentemente, que é o seguinte: eu acho que a gente perdeu a oportunidade de ter como grande mito fundador da história desse país a abolição da escravatura, que é o primeiro grande passo humanitário do Brasil, que constitui, né, o Brasil no momento que a sociedade se une para, inclusive, afrontar o que é a grande matriz econômica do que era o Estado brasileiro, sabe? Para isso é necessário muita coragem, muita mobilização, mas, infelizmente, essa conquista foi solapada pela burguesia local já no ano seguinte. E aí começa a se arquitetar uma cultura de esquecimento. Tem uma coisa muito doida que também pensei, que o hino da República, que é em 89, a abolição da escravatura é em 88, e o hino da República, ele tem uma frase que fala, não dá nem para... Alguma coisa que é parecida, é tipo assim, já não se pode afirmar que houveram escravos nesse país em algum momento. Um ano depois. Então, tem uma cultura de esquecimento de todas essas lutas, de todo esse sangue, de todas essas vidas dedicadas à mudança, para querer sugerir para a sociedade brasileira que eles não aconteceram. Mas eles aconteceram, sempre, assim como eles acontecem hoje, para que a gente se transforme num país melhor. Muita gente eu vejo falando assim, para que eu vou entrar na briga? Vou ficar falando, você e eu falando, o que adianta? E outras pessoas que falam assim, falei mesmo, fui lá no Facebook e disse que eu achava, como se isso fosse mudar. Onde é que está o lugar em que eu não modifico nada nessa porra toda, mas se eu não falar nada, aí é que eu não mudo mesmo? Eu não sei se falar no Facebook vai mudar alguma coisa, né? Eu acho que bom que tem as redes sociais, tem os seus lados perversos e sinistros, mas também são formas das pessoas falarem e falarem massivamente. Eu, depois das últimas manifestações que eu fiz nas minhas redes sociais, onde eu falo bastante sobre o preço da comida e sobre como isso me impacta e me impressiona e sobre as razões que eu acho que isso tem, recebi tantas críticas, tantos comentários tão agressivos que numa hora eu falei, putz, por que eu faço isso? Por que eu fico falando sobre isso se eu conheço da onde que vem o problema, eu conheço o tamanho do problema, eu conheço o tamanho do poder que causa o problema e eu tenho que ser bastante naif para entender que esse poder que causa o problema vai querer parar de causar o problema. Então, por que eu continuo fazendo isso? Porque a gente faz, porque não tem como não fazer. Porque quando você vê que a solução do problema, na verdade, existe, quando você vê que tem outra saída, que tem outro caminho, e esse caminho está tão claro para mim, cara, é tão fácil de fazer que é só querer, é só querer, é só querer. Você não pode parar de fazer. Eu não posso parar de falar que eu acho que tem que ter uma reforma agrária urgentemente, porque então ali vão se resolver não somente o preço da cenoura,
vai se resolver a sociedade inteira. O debate no Brasil, e não só no Brasil, mas muito especialmente no Brasil, ele está estruturado de tal maneira polarizada, né, que as pessoas perderam a referência aos problemas específicos. Então, na verdade, cada fenômeno é lido pelo modo como ele sinaliza para um dos lados das trincheiras. Então, a Paola é imediatamente identificada do outro, com um certo lado. Sim. Então, não importa, mesmo que ela esteja defendendo pontualmente uma causa... Eu estou do outro lado. ...que beneficie, ela vai... Então, tudo, esse é o meu momento agora de fazer o meu merchan. O livro que a Emicida falou, o subtítulo é Por uma Reconstrução do Debate Público no Brasil. O debate público no Brasil, ele está organizado de tal maneira a falsificar a realidade. Porque as pessoas, uma das razões é isso, as pessoas não conseguem mais entender as coisas sem que seja pelo prisma da sua própria identidade, do seu próprio desejo. E de quem ele está defendendo como ídolo, né? Quem é o time dele, né? Exato, tudo virou um time, então já não interessa. E também tem algo, eu acho, que é que os debates nas redes sociais, eles são muito curtos, eles são muito rasos. Então, eles nunca chegam a, O debate de fato, num tweet, né? Nunca Não chegam, adianta debater no Twitter. não chegam a linkar, sabe? Eu não consigo, desde o meu lugar, porque, de fato, eu não quero brigar. Eu não quero que, quando chegue o cara e fala, cala a boca, sua vaca, você não entende nada, sem a soja a gente estaria morrendo de fome. Eu não consigo responder em duas frases, a gente está morrendo de fome pela soja, porque isso é um ataque. O que eu queria era poder conversar com esse cara e explicar e mostrar para ele os números, sabe? Mostrar para ele que 150 milhões de hectares do Brasil são de pastagem, de pasto. Que tem 1,5 bilhão de hectares de arroz contra 220 de soja e milho. A gente não consegue debater profundamente nas redes sociais, então podemos estar falando exatamente a mesma coisa, os dois queremos segurança social, comida, educação, acesso à saúde, cultura, né? Só que você do teu lado e eu do meu, e a gente vai ficar dando porrada. Isso precisa acabar. É porque a sensação que me dá é que, quer dizer, é isso, na internet é todo mundo falando ao mesmo tempo. Se a gente começasse agora a falar todo mundo ao mesmo tempo, eu não ia conseguir responder a vocês, porque você ia ter me xingado, já tá no Emicida. E o Twitter é isso. Mas sem vontade de te ouvir, né? Não, e nem consegue ouvir. Porque já vem o outro e responde. E já fala em cima. Então você fala, eu gosto de soja. Soja é ruim. Soja não é ruim, não. A pior soja do mundo foi feita pela China. Aí o cara que se perdeu no eu não gosto de soja, e ele já tá na China, falando que o chip da soja... E aí, não, calma, vamos... Quando a gente tá numa sala e todo mundo começa a falar ao mesmo tempo, em algum momento fala, gente, parou, a gente não tá se ouvindo. Vamos ouvir o Francisco? Ah, legal. João quer falar. Isso é o que a professora faz com criança. É o que não tem alguém para fazer Mas isso. Mas ainda assim, se assim fosse feito, tá tão polarizada a coisa que as pessoas sentam à mesa para discutir já sabendo como elas vão levantar da mesa. Esse é o problema do debate público hoje em dia. Total. As pessoas não estão mais querendo criar o solo comum que o Francisco sempre diz. As pessoas estão ali para dizer o seu ponto de vista, como a Paola disse muito bem, num tweet. Ou seja, o narcisismo vai no lugar da lacrar, na batalha de rima, no momento em que tarará, e você também. Não tem desejo em melhorar, no que você me disse vai me melhorar. Não tem desejo nenhum aí. O desejo é gozo, é rápido. É naquele momento, é eu te ganhar na discussão, porque meu time e o acolhimento que eu vou ter das minhas pessoas já é o suficiente. Não importa se ela está falando da comida que é mais cara para mim. Porque as pessoas estão dizendo que você é legal, que você é muito inteligente, que você é um cara muito bacana. Você já está fazendo parte do time que gosta muito de você. A gente só quer ser gostado. É isso. Agora, só a última coisa que eu sei que tem que ir pro bloco. A primeira coisa que a Paola falou aqui foi muito bonita. Eu não quero brigar, eu quero conversar. E isso é muito precioso. Todos nós temos que começar a pensar assim, a conversar. Porque gritar, brigar, a gente está fazendo desde 2013 e não está funcionando.